Oi, eu sou a Lívia, sou a fundadora do Clube do Aconchego. Seja muito bem-vindo e sinta-se aconchegado aqui no colo do Pai. Oi, pessoal do clube, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a convidada especial, a Ana, e ela vai se apresentar e vai explicar um pouco do trabalho dela para vocês. Eu acho que vocês já conhecem o trabalho dela, embora talvez ainda não conheçam a Ana. Então ela vai se apresentar para vocês e a gente vai conversar hoje acerca de estudo bíblico. Então, fica até o final que vai valer muito a pena esse nosso bate-papo. Oi, Ana, tudo bem? Eu queria pedir a você para a gente começar Oi, a se apresentar para a gente. Ok. Então, o meu nome é Ana, vivo em Lisboa, em Portugal. Então, o que é que eu faço? Em primeiro lugar, eu cuido a tempo inteiro da minha família, umas vezes a tempo inteiro, outras vezes distribuído com o trabalho da igreja, mas tenho 4 filhos, sou casada com o Tiago, e trabalhamos a tempo inteiro na Igreja da Lapa, em Lisboa. A minha ocupação principal é estar com a minha família, faço ensino doméstico com os meus filhos. Além disso, o meu marido, o Tiago, é pastor e, portanto, nós trabalhamos os dois a tempo inteiro com a Igreja da Lapa, em Lisboa, que é a nossa igreja. Além disso, além destas duas grandes ocupações, tenho como missão escrever e ajudar na área do ensino e também nos direitos de liberdade e de educação. E, portanto, escrevo, além do meu blog, faço parte desde o início do projeto Benditas, que pretende criar conteúdo por e para mulheres, e também faço parte do movimento de Educação Livre, que é um movimento que defende a liberdade de educação. E, portanto, creio que, assim, em traços gerais, é esta a minha apresentação. Eu queria que você começasse falando para a gente assim, a importância de estudar a Bíblia, né? Não apenas ler, mas estudar a Bíblia. Fala um pouquinho para a gente acerca da importância que você considera do estudo bíblico. De todos os assuntos que poderíamos falar, este é o assunto que mais me apaixona, porque apesar de eu ter crescido com uma família cristã, a minha compreensão acerca da minha responsabilidade no estudo bíblico foi aumentando à medida que fui ficando adulta e que fui ganhando também responsabilidades na igreja, porque apesar de eu ser mulher de um pastor, eu nunca imaginei que essa fosse a minha vida. E, portanto, já adulta, eu fui confrontada com a necessidade de eu própria ensinar. E compreendi que a maneira como eu conhecia a Bíblia precisava ser aprofundada para eu poder ensinar. Então, um cristão, e eu costumo dizer isto muitas vezes nas reuniões, acerca da leitura e do estudo, um cristão não tem alternativa a não ler, seja a Bíblia, seja outro material de apoio, e não, por alguma razão, Deus deixou uma palavra escrita, Ele não deixou só o Espírito Santo como a nossa companhia, Ele deixou a sua palavra, e a sua palavra está num livro, não está em sonhos, não está em revelações, não está em lado nenhum, tem palavras que estão escritas. E, portanto, para um cristão é obrigatório propor-se a estudar, porque propor-se a estudar a Bíblia é querer conhecer mais de Deus. A Bíblia é acerca de quem Deus é. E, portanto, o estudo bíblico, para mim, creio que é a base do trabalho da Igreja e a base do discipulado de qualquer cristão, da caminhada, do encorajamento, do aconselhamento, de tudo. Quais são as características que você pode dizer assim, aquilo está realmente sendo um estudo bíblico? Quais são os pilares, digamos, da Bíblia? Uhum. Então, eu creio que nós podemos recuar às nossas aulas de língua portuguesa, não é? Não sei como é exatamente no Brasil, mas vou dar o meu exemplo. Quando nós estudamos a língua portuguesa, depois de nós sermos alfabetizados e aprendermos a juntar as letras, o que é que nos é dado? O conhecimento da gramática e o conhecimento da interpretação e da compreensão do texto. Então, imagina, quando temos um texto, nós temos que o ler e depois são-nos dadas questões para nós conseguirmos ver se estamos a conseguir interpretar e compreender o que o texto diz. Então, quando nós temos a Bíblia, aquilo que é necessário para um estudo bíblico é começar por contextualizar aquela passagem, não é? Portanto, ver quem a escreveu,
em que altura foi escrita, onde foi escrita, portanto, com toda a informação que nós podemos ter acerca de cada livro, e vai variando de livro para livro, nós não temos a mesma informação para todas, mas nós acreditamos que Deus deixou aquilo que era suficiente para nós conhecermos, nós devemos buscar essa informação. E temos já 2000 anos de história da Igreja e muita gente que já se debruçou a estudar a Bíblia também. Portanto, nós vivemos numa era muito privilegiada em que temos a Bíblia completa, com muitos comentários credíveis, com acesso à própria história da Igreja, para entendermos até nas passagens mais difíceis o que é que se dizia no século assim, o que é que se dizia no século assado, quais é que eram as compreensões, e nós próprios podermos chegar à nossa compreensão e em igreja também. Portanto, eu creio que o pilar do estudo bíblico começa pela interpretação e a compreensão, a contextualização. É um trabalho, antes de mais, individual, é uma responsabilidade do cristão, que depois fica alicerçada na vivência em igreja. Não é suposto nós sermos cristãos sozinhos, isolados, e, portanto, o estudo bíblico começa por ser individual, mas, na minha opinião, se nós conseguirmos, sempre que estamos a estudar a Bíblia, complementar com um grupo de trabalho, não é? Porque é isso que nós fazemos ao domingo. Nós temos uma pregação, não é? Ou um ensino, nas outras reuniões temos debates, temos partilha. Muitas das vezes, por exemplo, na nossa igreja nós temos o sermão de domingo e à quinta-feira temos uma reunião de oração e estudo bíblico que serve para tirar questões do sermão. E, portanto, complementamos, temos dias para refletir. Portanto, para mim os pilares são estes. São um trabalho individual, de debruçar sobre o texto, de maturar, e depois, claro, o Espírito Santo também faz o seu trabalho de abrir o nosso entendimento, não é? Não é um livro qualquer, dei o exemplo da disciplina de português, porque é a interpretação e compreensão do texto, sendo que nós sabemos que a palavra se revela e é viva de uma maneira que mais nenhum outro livro é, não é? E, portanto, as ferramentas, os recursos que você indica, não é? Para além, logicamente, da Bíblia. Uhum. Então, existem muitas Bíblias com auxiliares, não é? Eu creio que depende muito da fase da vida em que a pessoa se encontra, e eu tento, quando estou a aconselhar alguém nesse sentido, ir ao encontro das dificuldades do dia-a-dia da pessoa e não cair num nível de exigência que se torna irrazoável, não é? Imagina, é uma pessoa mais velha, não tem o hábito de ler dessa maneira e interpretar. Eu não vou estar a pedir a mesma exigência que exige a uma pessoa que está habituada a ler ou que está a fazer uma tese e que está habituada a dissertar sobre determinados assuntos. Portanto, depende um pouco, mas existem muitas bíblias de estudo que remetem para diversos comentários, e creio que esse é um bom exemplo. Por exemplo, uma bíblia de estudo boa tem no início de cada livro o contexto de cada livro. Quem escreveu, quando foi escrito, o que nós já falámos, não é? E, portanto, eu creio que esse é um bom auxiliar. Portanto, antes de ler alguma passagem, ir ao início do livro, ver qual é que é o contexto todo. Depois acho que ajuda muito as bíblias que têm os comentários em baixo, explicarem a palavra no original e tudo mais, e a pessoa ir procurar. Agora, se a pessoa nunca fez um estudo, apesar de eu sugerir a leitura continuada da Bíblia, não é? Porque ela é um livro, mas contém 66 livros, não é? São muitos. Sugiro diversos cadernos de estudo que existem, e nós já temos muito material online, não é? Provavelmente as pessoas que vão ouvir este vídeo são pessoas que têm acesso ao online e estão habituadas a usar, e, portanto, vou tomar essa liberdade. Existem muitas ferramentas online que vão desde o estudo bíblico, simples, individual e tudo mais, a cursos mesmo online, não é? Mais exigentes nesse sentido. Pessoalmente, o método que eu prefiro é um método chamado indutivo, que é este método que não sugere interpretações que a pessoa não possa fazer por si só ao ler. Então, ele começa para já, propõe-se sempre a estudar um livro completo. Portanto, temos um Evangelho, imagina Mateus, não se vai estudar só o Sermão do Monte, que está em Mateus. Vai-se estudar Mateus todo, a começar pela genealogia, no início. Então, ele vai dar o contexto todo, vai explicar até, pode-nos conduzir
a determinados contextos sobre o porquê de as genealogias estarem na Bíblia, quem escreveu, qual é o contexto e depois o que é que o método indutivo faz, que é uma coisa que eu gosto muito. Ele faz as perguntas mais elementares. Às vezes sugere para nós sublinharmos palavras-chave que nos chamaram a atenção, outras vezes sugere que nós vamos a um dicionário corrente da língua portuguesa e outras vezes sugere que nós vamos a um dicionário bíblico, não é? Até porque às vezes ajuda determinadas palavras que nós temos no nosso português corrente, a maneira como são usadas hoje, não tinham muitas das vezes a mesma carga, o mesmo significado que tinham naquela altura, não é? Porque nós não estamos a ler a Bíblia no seu original. Portanto, nós temos que sempre contemplar que as traduções são boas e são fiáveis, mas não é o mesmo que ler a Bíblia no original. E, portanto, temos esses auxiliares todos que nos ajudam no método indutivo a percorrer a passagem versículo a versículo e no método indutivo apontam sempre para quem Deus é, qual é um aspecto do caráter de Deus que sobressai na passagem, para quem nos aponta, não é? Nós sabemos que a Bíblia é toda ela um livro sobre Deus, não é? É toda ela a apontar para Jesus e, portanto, faz esse caminho em que chegamos ao final de cada semana ou ao final de cada dia, consoante o estudo estiver dividido, e ajuda-nos a raciocinar, a interpretar e, a partir daí, podemos ir buscar comentários, mas ele parte sempre do princípio que nós vamos começar por fazer o nosso trabalho e depois então vamos à procura de explicações. Porque um dos problemas quando se tentam fazer às vezes estudos bíblicos é que existem muitos podcasts, existem muitos livros auxiliares e às vezes eu noto que as pessoas andam à procura de tudo ao mesmo tempo e não conseguem assimilar nada na sua cabeça. Porquê? Porque alguém mastigou por si, não é? Engolem a comida e nem saborearam. E parte do estudo bíblico e do método que eu sigo em particular é que tu vais ter perguntas que não sabes responder e vais ter que lidar com essa dificuldade e vais ter que saltar algumas perguntas e às vezes algumas semanas mais tarde é que pensas, agora é que eu entendo, acho que a resposta é esta. E depois há outras perguntas que não têm uma resposta certa, porque têm a ver com uma aplicação para as nossas vidas, têm a ver com a maneira como aquela passagem nos tocou no coração. E, portanto, há toda uma dinâmica que é trabalhosa, é demorada, mas que é muito do que eu tenho visto no caminhar com outras mulheres, que é muito saborosa, porque ao início há uma sensação de eu não vou conseguir, e depois, à medida que se vai conseguindo, vai-se pensando realmente é possível. Se Deus deixou a Bíblia, não deixou só para intelectuais, não deixou só para pessoas eruditas, deixou para todos. E, portanto, eu creio que vale a pena. E é realmente esse processo, o método indutivo, eu conheço, estou lendo o livro da Jane Wilkin, Mulheres da Palavra, não sei se você já leu, e ela explica muito o método indutivo, a parte da contextualização, né, interpretação e aplicabilidade. Então, é um processo muito completo, né, de leitura, e a gente se torna um pouco preguiçoso quando a gente tem acesso aos comentários, à internet, é muita coisa que ajuda ao estudar a Bíblia, nós acabamos por ir logo lá, quando deveria ser a última, né, a última opção, no caso, né, pensar por nós mesmos para depois ir, né, buscar os acessórios da Bíblia. E eu queria te perguntar, Ana, qual é a diferença para você primordial entre uma leitura bíblica, devocional, e uma leitura de estudo da Bíblia? Você já falou um pouquinho que a leitura de estudo tem essa contextualização, interpretação, aplicabilidade, através do método indutivo. Mas, para quem nunca fez estudo, para quem só lê a Bíblia, como é que a pessoa pode ter os dois momentos? Ou fazer? Será que são dois momentos diferentes? Será que é um momento só? A leitura devocional e a leitura estudo bíblico da Bíblia, não é? Eu creio que o devocional, não é uma palavra muito usada agora no português corrente, mas o devocional conduz a uma ideia de meditação, não é? Até de contemplação, consoante as personalidades de cada pessoa. Há pessoas que escolhem o momento devocional pela manhã, porquê? Porque as inspira a refletir sobre aquilo que querem para o dia, e outras à noite, porque é quando vão descansar. E depois pode haver outras alturas do dia, mas estas serão as mais tradicionais. O estudo bíblico é algo a que nos propomos para estudar
e é um trabalho, na minha opinião, a longo prazo. A leitura devocional, na minha opinião, é mais, depende dos recursos que tivermos, mas pode ser só aquela ideia de nos propormos a fazer um plano anual da Bíblia e estarmos só e apenas expostos à palavra de Deus e lermos, e decidirmos, ok, eu todos os dias de manhã vou ler um capítulo da Bíblia ou 5 capítulos e lermos. Outras pessoas, por exemplo, que é o meu caso, podem ter algum livro simples que se leia em 5, 10 minutos e que tenham uma passagem da Bíblia ou um versículo ou uma ideia e que tenha uma pequena meditação que nos ajude a refletir para aquele dia. Às vezes pode ser um podcast e temos vários podcasts muito bons que nos ajudam no início do dia ou ao final do dia a ouvir e a meditar. O estudo bíblico não. O estudo bíblico é algo ao qual o cristão deveria estar, deve estar comprometido a longo prazo. Embora o devocional faça parte, eu creio que nenhum substitui o outro. Agora, o que eu acho é que quando nós nos debruçamos no estudo bíblico e somos comprometidos com ele, o momento devocional ganha outra luz. Ilumina a palavra de Deus de uma maneira diferente, porque à medida que nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos amando mais a Bíblia e amando mais quem Deus é. E, portanto, quando nós vamos tomar a refeição do devocional, seja ela a que hora for, já é aquela companhia que nós conhecemos melhor. Quando vamos ler uma determinada passagem com que nós já estudámos e já nos debatemos e já lutámos, quando a voltamos a ler, ela ganha toda uma clareza que quando não estudamos e fazemos só o devocional, somos assim reconfortados, mas não somos, na minha opinião, alimentados, como deve ser. Eu costumo diferenciar, por exemplo, o devocional é aquele momento do dia em que a gente busca intencionalmente parar todas as coisas para receber de Deus. Então, muitas das vezes não exige a gente parar, não é? Parar todas as coisas, mas não exige muito de nós mesmos no sentido de busca. É mais um parar para receber. É uma leitura mais prazerosa, ou até uma contemplação. Eu estar ali contemplando o pôr do sol e meditando num versículo, olhando para o que a natureza que representa tanto, não é? A criação, e estar ali meditando num versículo da Bíblia, ou estar ouvindo um louvor ou um podcast, ou lendo um livro que tem um embasamento cristão, que me alimente de alguma forma, né, na minha fé, ou até fazendo um devocional. Existem vários livros de devocionais mesmo, por exemplo, uma passagem da Bíblia, como você falou, e depois uma parte para você estar ali, ou até escrever, não é? Estar ali escrevendo acerca daquele certozinho, etc. É um momento de prazer e de receber. Já o momento do estudo bíblico também é prazeroso, né? E eu acho que é aquele alimento mais sólido, enquanto que o outro é um alimento mais... É aquele docinho. O devocional é um docinho. É tipo uma sobremesa, aquela coisa que você está ali, que você não faz muito esforço. Já a outra é aquele alimento, um alimento mais sólido, um alimento que você tem que mastigar, que você tem que digerir bem, que você tem que buscar mais fundo, que você tem que... Exige uma dedicação diferente, que eu acho que implica mais concentração, mais busca, mais esforço, mais dedicação, mais constância, mais perseverança. Formas de estudo bíblico que você indica, você falou do método de estudo bíblico indutivo, existe mais alguma outra forma de estudar a Bíblia? Eu creio que existem outras formas, consoante as abordagens. Na minha opinião, este método indutivo é o método para mim. É o que respeita a integridade do texto. Portanto, eu não, na minha opinião, eu não posso recomendar outros quando eu considero que este é o caminho certo, que é o método que respeita aquilo que está na Bíblia. Claro que existem outras formas, mas na minha opinião são caminhos alternativos que têm como objetivo saltar etapas. Porque eu creio que é diferente fazer este caminho e ter comentários perto e ter auxiliares do que partir. Imagina que é um erro muito comum, alguém quer saber mais sobre os frutos do Espírito e então, em vez de ir estudar a carta aos Gálatas,
pega num livro sobre os frutos do Espírito. Isso não é um estudo bíblico, isso é uma leitura de um livro. E, portanto, há quem considere isso um estudo bíblico. Eu não considero, portanto, eu não posso recomendar outros estudos bíblicos que na minha opinião, saltam essas etapas da interpretação e da compreensão do texto. E, portanto, eu fui muito inspirada pela Jan Wilkin. Aliás, o livro Mulheres da Palavra é o livro que eu recomendo sempre que alguém quer começar alguma coisa. Os primeiros estudos bíblicos indutivos que fiz foram da Jan Wilkin. Inclusive, nós traduzimos cá em Portugal vários dela, porque foram os que nós começámos a fazer quando seguimos por esse caminho. E, portanto, eu creio que ela explica muito bem. Perguntando assim a você, quem não tem tantos recursos financeiros para comprar comentários, para comprar livros, etc. Essas pessoas, como é que elas podem, na internet, há alguma coisa que você consiga indicar para quem quer estudar, fazer estudos bíblicos de forma responsável, mas bons recursos na internet? Não sei se você conhece algum site, algum dicionário bíblico na internet, alguma coisa que possa auxiliar quem quer começar um estudo bíblico, que você indique? Uhum. Então, eu leio muita coisa em inglês, portanto, aqui vamos ter que fazer esse disclaimer. A nível de recursos do método indutivo, online, existem vários recursos gratuitos. Por exemplo, no Benditas nós temos pelo menos 2 estudos disponíveis nesse método, que é só baixar o PDF. Existem outros sites em que não sei converter para reais, mas em euros, por exemplo, no Graça em Flor, da Francine Walsh, eu fiz o estudo deles, da Francine, de lá por 5 euros. Foi só baixar o PDF e tem ainda a vantagem que no final de cada semana desse estudo tem um vídeo gratuito para assistir, para quem comprou. Nada se consegue sem esforço. Eu, por exemplo, eu já fiz um estudo bíblico de raiz no livro de Ruth, que nós cá em Portugal temos à venda na Igreja da Lapa e já temos até facultado gratuitamente em PDF para pessoas que não, por alguma razão, desejam ter e que não podem adquirir. Mas queria também dizer que para se conseguir um ensino de excelência, pessoas gastam muitas horas para conseguir fazer estes estudos, não é? Portanto, eu creio que é importante, sempre que nós queremos estudar, não é? Nós, na nossa vida, eu sei que até para comprar uma Bíblia de estudo é muito caro, mas online existem muitos recursos. Eu não uso tanto o português, portanto não... Mas, por exemplo, dicionário bíblico, há imensos dicionários bíblicos em inglês, é super fácil, tem as passagens bíblicas e é só fazer, copiar, e quem tiver mais dificuldade mete no Google Translate para português. Às vezes há uma outra palavra que eu também não sei, faço isso e consegue-se esse resultado. Para quem quiser fazer um investimento maior, nas Bíblias de estudo que nós já temos em português, são muito completas, que eu uso mais, não sei o preço no Brasil porque já tenho há alguns anos, eu gosto muito da Bíblia Arqueológica, que se não estou em erro é da editora Vida Nova, espero não estar a dizer nenhum erro, não, eu creio que é mesmo da editora Vida Nova. Tem comentários do pastor Luís Saião, eu gosto muito dessa Bíblia Arqueológica porque ela dá o contexto e depois tem curiosidades sobre aspectos da cultura e do tempo e tudo mais. Há uma outra Bíblia mais económica que também tem comentários do pastor Luís Saião, que é uma das pessoas que eu gosto mais de ouvir, em especial sobre o Velho Testamento, que é a Bíblia de Estudo Almeida 21, que tem 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte. Eu creio que é assim. Se eu estiver a dizer algum erro, estou a dizer de cor. É uma das Bíblias também que temos lá em casa e que eu gosto muito da tradução Almeida 21. Depois esse é outro aspecto, que é, por exemplo, a Bíblia Arqueológica tem a tradução da Nova Versão Internacional. A outra, das perguntas e respostas, tem a tradução da Almeida 21, que é uma que eu pessoalmente gosto muito. Depois, a Bíblia de Estudo de Genebra tem uma tradução de João Ferreira de Almeida, se não estou em erro, pois há uma diferença entre português de Portugal e português do Brasil. A ARA é a revista atualizada de português do Brasil e a ARC é a revista corrigida de português de Portugal. Pronto, depois variam. Tem essas vertentes. Por exemplo, para quem não pode comprar agora um comentário, se puder juntar dinheiro e comprar uma destas Bíblias de Estudo,
já fica com um grande manancial para já, sendo que a Bíblia, por exemplo, essa arqueológica vem numa caixinha, não é uma Bíblia de levar para a igreja, é uma Bíblia grande e pesada, mas é uma Bíblia que eu já tenho há cerca de 10 anos e que todas as semanas a consulto e tem sempre alguma novidade. E depois existem outras escolas online que fazem assim cursos mais demorados que eu também já tenho feito, como a Escola Convergência, que eu recomendo. Fiz o curso, por exemplo, de História da Igreja, já é uma coisa à parte do estudo bíblico, mas que, na minha opinião, ajuda muito também a compreender algumas correntes ao longo da história de como cristãos se debateram com a interpretação da Bíblia. Tem um outro que tenho estado a fazer, que é sobre a história das mulheres no cristianismo. Isto já não é propriamente o estudo da Bíblia, mas ajuda também a contextualizar que o tempo em que nós estamos agora é um tempo que já teve muita gente atrás a estudar e a trabalhar a Bíblia e que nós podemos e devemos dispor desses recursos para nos iluminar e também saber por que caminho é que nós queremos ir ou não, não é? Por isso é que temos esta liberdade de estudar. Mas eu depois posso dar os links e tu colocas aí no vídeo. Sim. Ana, por exemplo, você falou da Francine, alguns YouTubers, a gente sabe que muitas pessoas hoje, não é, fazem muitos estudos, fazem muitas pesquisas pelo YouTube, pela internet, etc., não é, para poder ter conhecimentos de vários. Alguma YouTuber, alguma blogger, alguma pessoa da área da tecnologia, das redes sociais que você indica, que é uma pessoa que tem uma boa teologia bíblica, que é uma pessoa que tem você indica confiável para estudar, para estar ali, a gente está seguindo, ou algum podcast, ou etc. Eu creio que existem, eu já mencionei no caso do Benditas, que é o que eu colaboro, não é? Do Graça em Flor. Pessoalmente, acho o trabalho da Escola Convergência um trabalho bastante credível e sério e com o qual eu me identifico bastante e tenho sido muito abençoada. Queria só fazer uma salvaguarda em todas estas fontes de inspiração que nós temos pela internet. O sítio principal que nós devemos encontrar para aprender acerca da Bíblia deverá ser sempre a igreja e não a internet. A internet pode ser um complemento, mas porque eu creio que hoje nós vivemos na tentação, eu costumo receber mensagens e é uma conversa frequente nas redes que é, eu não tenho isso na minha igreja, eu não vou encontrar isso na minha igreja, eu não tenho uma mulher mais velha que me ajude. Procura uma igreja, serve na igreja, aconselha-te na igreja, portanto há uma caminhada que não pode ser substituída por nada, por nenhuma fonte inspiracional na internet, por nenhum curso online, por nada. Tem que ser feita com caminhada de outros cristãos. E no nosso caso, Portugal e Brasil, nós temos essa liberdade de poder ter portas abertas das nossas igrejas e podermos estudar a Bíblia, não é? Podemos ter alguns confrontos, alguns debates, alguma rejeição, mas nós não estamos na Coreia do Norte, nós não corremos risco de vida, não estamos em alguns países do mundo. Eu creio que isso é importante lembrar, porque hoje, com tanta informação online, o papel da igreja fica desvalorizado. Portanto, aquilo que eu recomendo, em primeiro lugar, é que estas coisas, o estudo bíblico, estas fontes, possam ser encontradas, em primeiro lugar, em carne e osso na igreja. Depois, a nível online, eu confesso que eu fui muito abençoada, em primeiro lugar, por ministérios como o da Gospel Coalition e da Desiring God. São os ministérios que, no meu ministério, mais me abençoaram à distância, precisamente porque em Portugal nós somos uma minoria muito minoritária e não temos a realidade até que o Brasil tem a nível de diversidade, não é? Portanto, eu não vou desvalorizar o papel que a internet pode ter, porque de facto me abençoa. E, por exemplo, a Gospel Coalition e a Desiring God fazem parte do meu percurso. E, por exemplo, nós usamos materiais da Desiring God na igreja que nós traduzimos da Escola Dominical, que pedimos autorização para podermos utilizar. Portanto, o equivalente à Desiring God no Brasil é o Voltemos ao Evangelho, se não estou em erro. A gente tem que colocar em primeiro lugar sempre
o contato humano, né? A igreja, até porque, como a própria palavra diz, né? O ferro afiando o ferro. A gente precisa de ter comunhão, a gente precisa de estar, né? Em grupos de estudo bíblico na igreja, em células, por exemplo, a igreja que eu estou aqui, ela tem células. Uma vez por semana, de mulheres e de homens, né? Encontram-se para fazer um estudo, etc. Mas eu sei que muitas igrejas não possuem esse tipo de recurso. E os irmãos ficam um pouco meio que à deriva, digamos assim, e procuram muita coisa pela internet. Mas eu acho que nesse contexto, o melhor seria chegar no pastor e tentar, se não existe, vamos criar? Exatamente, concordo. Só para a gente concluir, você tem algum livro que você já leu, que você indicaria, um livro que você... Enfim, se você pudesse indicar um livro aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente, qual livro seria? Eu indicaria As Mulheres da Palavra, da Jane Wilke. Você tem algum livro que você leu agora na sua caminhada cristã, que lhe abençoou, que lhe edificou e que você gostaria de deixar a dica? Olha, se for em relação aos estudos bíblicos, o que eu vou recomendar é esse, é a Mulher da Palavra, é o que eu recomendo mais. Se for por exemplo, para devocional, por exemplo, se for para querer começar uma caminhada devocional que nunca fez, existem vários recursos. Eu, pessoalmente, estou a tentar pensar que livros existem em português, porque eu uso mais livros em inglês. Mas, por exemplo, há 2 livros do Tim Keller, que são devocional, que eu pessoalmente gosto muito, que são caminhadas de um ano. Um é, eu creio que em português é Canções de Jesus, que é no livro dos Salmos, portanto, é o livro dos Salmos durante um ano inteiro, e ele tem uma metodologia muito agradável, na minha opinião. Tem o excerto, no próprio livro tem tudo. É um livro pequeno, tem o excerto da passagem, tem uma pequena meditação e depois conduz sempre a um exercício que é sempre igual, são três A's em português, que é admissão, portanto, o que é que aquele texto nos leva a admitir acerca de nós, acerca de Deus. Não, adoração, admissão e aspiração, no sentido de o que é que eu quero, com isto, o que é que eu quero para este dia, o que é que eu quero. Tem sempre esses 3 A's, por exemplo. Canais em áudio, eu sigo que é em inglês, pronto, mas vou dizer que é o Lexio 365, portanto tem é tudo em áudio, mas, por exemplo, para quem anda de transportes ou vai para o trabalho a conduzir e gosta de estar a ouvir, tem momentos de paragem, ou seja, tem uma passagem, depois tem um momento em que nós temos de fazer silêncio e orar, depois somos conduzidos a uma pequena meditação. Tem assim uma dinâmica de cerca de 10 minutos por dia, que na minha opinião é bastante inspiradora, e para quem está em trânsito, por exemplo, e não pode estar a ler, mas também não está a fazer mais nada que não esperar chegar ao destino, acho que é uma boa alternativa. Assim, eu gosto muito da Vanessa Belmonte, tem um livro sobre a espera, que é um livro pequenino, que é o lugar da espera na vida cristã, bastante inspirador, até nestes momentos que nós vivemos em que esperamos por normalidade, em que esperamos por coisas que se resolvam, uns esperam por filhos, outros esperam por um casamento, outros esperam por uma profissão. É um livro bastante bom. E depois, outro autor que eu gosto muito, que é um livro que estou a fazer agora, não é um estudo, é um encontro de leitura com mulheres da minha igreja, que é o pastor Emílio Garofalo Neto. Uhum. Yeah. Não sei como é que vocês dizem, fico sempre na dúvida como é que dizem o Garofalo. É Garofalo que dizem? É Garófalo. Eu digo Garófalo. Pronto. Eu também, mas fico na dúvida se estou a dizer bem. Estamos a ler em conjunto agora a leituras de verão, em vez de estarmos a fazer o estudo bíblico, estamos a ler o Esther na Casa da Pérsia, que foi um livro que saiu há relativamente pouco tempo. É muito bom, já li 2 vezes, porque agora, como estou a ler com as mulheres da minha igreja, estou a voltar a ler. E ele tem vários livros, tem ficção também no Kindle, que também são disponíveis. Gosto muito do livro dele em Eclesiastes, que se chama Isto é Filtro Solar. Há um outro que é As Boas Novas da Redenção, que é sobre o livro de Ruth. Gosto muito também. E pronto, acho que já disse alguns livros. Estou a tentar pensar em português.
Pronto, eu queria te agradecer. Antes de mais, para a gente concluir, Ana, eu queria te perguntar 3 bênçãos ordinárias da sua vida que fazem o seu dia mais melhor, mais feliz. Olha, acordar todos os dias para mim é lembrar sempre que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e eu estou viva. Se não estivesse viva, também estaria tudo bem, estaria no céu e isso é uma grande segurança que eu tenho. Portanto, a minha maior alegria na vida é saber que aquilo mais importante que eu podia alcançar já foi alcançado por mim. Depois, graças a Deus, tenho uma família, tenho 4 filhos, nunca imaginei ter 4 filhos, sempre imaginei ter uma família, mas acordo todos os dias com a sensação que tenho muito mais do que mereço. Tenho uma igreja que sei que é um motivo grande de agradecimento e para mim, que sou uma pessoa que todos os dias de manhã, uma parte do meu devocional é ver notícias sobre a igreja perseguida. Porque me ajuda a lembrar que a vida em muitos lugares do mundo, além de cenários de guerra, tem perseguição. E, portanto, para mim, todos os dias, o direito à liberdade, sabendo que a nossa maior liberdade é Cristo, não é a liberdade que os homens nos dão, mas há vidas muito oprimidas e cristãos que passam muitas dificuldades porque não têm liberdade e, portanto, para mim, todos os dias acordar de manhã viva com a minha família, com mais ou menos saúde, torna tudo mais relativo, porque eu tenho a liberdade, tenho a minha família e tenho a salvação, que era o que eu mais precisava ter na minha vida. E, portanto, são essas as minhas bênçãos. Amém. Foi ótimo conversar com você, Ana. Gostei muito de Obrigada. conhecer um pouco mais, conhecer mais o seu trabalho. Eu já tinha ouvido falar um pouco e realmente é algo muito edificante. E para quem não conhece, vou deixar aqui os links aqui embaixo todos para a gente poder depois estar conhecendo um pouquinho mais acerca do trabalho da Ana e na área do estudo bíblico e na sua igreja e tudo que ela tem contribuído para a glória de Deus. Ana, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece, deixe teu like, deixe teu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Ana.